Boa tarde, meu querido, minha querida, tudo bem? Espero que vai tudo bem, que Deus continua te abençoando, te guardando, te livrando, te protegendo de forma muito poderosa, tá? É o que eu desejo para você e toda a sua família. Mas eu vim falar de um assunto extremamente importante. Você sabia que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus? Você sabia? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, fala isso, confirma isso. Meu querido, eu vim falar de um assunto. Por que eu estou falando de um assunto extremamente importante? Eu vim falar da idolatria. A idolatria à luz da Bíblia, quem adora, por exemplo, imagem, ela não tem salvação. Tá? Ela não tem salvação à luz da Bíblia. Agora eu queria que você me respondesse com toda a sinceridade do seu coração. Você tem o hábito de ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse? Você lê a Bíblia? A correria do dia a dia, né? O trabalho, faculdade, enfim, a criação dos filhos, enfim. Você tem aquele período de ir para um cantinho e ler a Bíblia? Não? Porque nós, como igreja, nós temos a responsabilidade de te advertir acerca, né, desse assunto que a Bíblia fala. Por quê? Porque lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, do versículo 18 até o 21, já nos orienta acerca disso. É que a gente tem que advertir as pessoas que cometem idolatria, porque à luz da Bíblia, eu não quero aqui que você fique com raiva de mim não, porque não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. A Bíblia é o próprio Deus se revelando para a gente, falando conosco, tá? E assim como eu quero, né, assim, lógico, tem que perseverar até o fim, né, com a ajuda de Deus é que a gente vai chegar, né, viver no céu. Eu também quero que você vá também para o céu, mas eu quero que você entenda que à luz da Bíblia, a idolatria é algo abominável diante de Deus. Deus condena a idolatria e não sou eu que estou falando, tá? Eu vou estar lendo algumas referências da Bíblia, tá? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção aonde esse vídeo estiver chegando, né? Que ele seja um divisor, que ele seja uma bênção na sua vida. E, se for possível, que você venha compartilhar ele, porque talvez você conheça muitas pessoas que estejam cometendo idolatria e estão achando, meu querido, que vão para o céu, né? E a luz da Bíblia não vai, né? E nós, como igreja, a Bíblia quando fala de igreja, somos a gente mesmo. A gente tem a responsabilidade de advertir acerca disso, né? A decisão vai partir de você. Eu espero que seja a melhor decisão possível, tá? E então eu vou estar lendo algumas passagens da Bíblia e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tá? A primeira passagem que eu vou estar lendo, ela está no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 adiante. Olha o que a Bíblia fala. Então falou Deus a todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ó, o Deus aqui é minúsculo. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade, tá? Idolatria é iniquidade. E idolatria faz separação entre o homem e Deus, tá? Não tem elo, tá? A pessoa até às vezes pode até falar em Deus, mas não tem elo, tá? Quem comete idolatria. Isso é bíblico, pastor? É bíblico. Nem a servirás, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeia. Você vê, essa Bíblia aqui está falando que odeia o que? O próprio Deus.
Sim, pastor. É a versão da Bíblia aqui, né? Mas algumas outras versões podem estar falando em outra palavra, né? Uso de misericórdia com milhares do que me ama e guarda os meus mandamentos. Então aqui é a prova de que a idolatria é algo que Deus abomina, é algo que Deus condena, né? Então, meu querido, lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, do versículo 18 até o 21, se eu não advertir você, Deus vai me cobrar. Agora, outra coisa aqui que eu vou deixar, né? Vou estar te instruindo aqui. Se a pessoa onde você busca, onde entre aspas você está buscando Deus, sabe que a idolatria é pecado e não te fala, essa pessoa vai ter que prestar conta diante de Deus, tá? Essa pessoa, porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta. E essas pessoas sabendo, as pessoas aonde você busca Deus, sabe que a idolatria é pecado, sabia que você e tanto ele que sabia da verdade não te contou, né, sabendo que você poderia perecer, porque a idolatria à luz da Bíblia é pecado, e não te falou, essa pessoa vai ter que prestar conta, tá? Por quê, pastor? Porque lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18 e 21 fala, tá? Sabia da verdade, mas não te advertiu consciente a verdade. Então vamos ler outra passagem aqui. Vou estar lendo outra passagem, meu querido. Salmo. Salmo. Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115, do 1 ao 8. Né? Então a gente vai estar lendo do 1 ao 8. Presta atenção. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque me perguntaria as nações, onde está o seu Deus? Estou no 3. Salmo 115, do 1 ao 8. Mas o nosso Deus está no céu, e lá faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são prata e ouro, obras das mãos do homem. Porque quando a Bíblia fala que você não tem que cometer idolatria, a idolatria, ela, adorar, a idolatria não fica somente adorar somente a imagem, não. A pessoa pode adorar um carro, uma casa, pode adorar dinheiro, né, que é o Deus Mamon, entendeu? Pode adorar a matéria. Estou aqui no Salmo 115, no 4. Os ídolos deles são prata e ouro, obra da mão do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê, tá vendo? Ó, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê, tá? Tem ouvidos, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Semelhante a eles, seja os que fazem, tá vendo? As pessoas que fazem, que cometem idolatria. Semelhante a eles, seja os que fazem a todos os que nele confiam. Então a pessoa vai se tornar semelhante, né, a esses ídolos. Você entende, meu querido? Você está entendendo o que eu estou te falando? Não fica com raiva de mim, porque é a Bíblia que está falando. Eu estou aqui simplesmente
te ajudando. O objetivo desse vídeo, de quase todos os vídeos que eu publico nas minhas plataformas, é te ajudar. É trazer as verdades bíblicas que já foi revelada ao meu coração, porque a gente tem uma grande responsabilidade, né? A gente jamais pode ver uma alma, né, perecendo e não ir lá e socorrer essa alma. Além da gente preocupar com a alma da gente, né, a gente tem também que preocupar com essas almas que estão perecendo na idolatria. E olha que esse Brasil nosso, meu Deus, né? A idolatria ela está muito presente no nosso Brasil, né? A Bíblia fala lá no Salmo 33:12, fala: bem-aventurada é a nação cujo pau Deus é o Senhor, né? Então, eu peço a Deus para que esse salmo venha cumprir sobre essa nação, né? Que tenha Deus, né, o Criador de todas as coisas, como Deus. Vou estar lendo também uma outra passagem. Está no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 adiante. 19. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir as cobiças da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro para que não façais o que queres. Perdão, meu querido, eu estou aqui na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Eu falei que eu vou ler capítulo 5, do versículo 19 adiante, né? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 adiante, tá? Só fazendo uma correção aqui. Estou no versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí vem falando de prostituição, de impureza, lascívia. Aí fala da idolatria e a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, a ira, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, bebedices, as orgias, as coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, que já antes vos previne, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu, ou seja, não tem salvação, meu irmão. E aqui fala da idolatria, na carta do apóstolo Paulo, ao capítulo 5, versículo 20. Ó, deixa bem claro, não herdarão o reino do céu, não tem salvação. Tá? Então, a pessoa que comete a idolatria, à luz da Bíblia, não tem salvação. A pessoa, né, que se prostra diante de imagem, né, à luz da Bíblia, não tem salvação, meu querido, não tem salvação. E para finalizar aqui, vamos lá para o livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 20. Livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quantos os medrosos, aos incrédulos, e os abomináveis, e os homicidas, e os adúlteros, e os feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então você entende, meu querido, que a idolatria, à luz da Bíblia, não tem salvação. Não tem salvação. E eu, como igreja, como servo, filho de Deus, sabendo da responsabilidade que a gente tem, conhecer, tendo essa revelação, né, essas verdades bíblicas já reveladas ao meu coração,
Porque a Bíblia, quando fala de coração, ela fala de pensamentos que está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 18, 19 e 20, e Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Está falando de pensamentos. E eu quero aqui te dizer algo muito importante. Se você comete idolatria, se você se posta diante de mais, se arrepende. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e você terá o seu nome escrito no livro da vida e será salvo. Se arrepende desse pecado da idolatria, porque isso vai te trazer condenação eterna, meu querido. Condenação eterna. Meu querido, eu não estou aqui brincando com seus sentimentos, nem muito menos com a sua alma. Sua alma é muito preciosa para Deus. Tá? Eu espero que você venha entender isso. Porque isso, o objetivo aqui deste vídeo é te ajudar. Tá? É te trazer mais para a presença de Deus. Tá bom? Eu te desejo um final de semana muito abençoado por Deus. Que Deus continue te abençoando em tudo que você for fazer, em tudo que você for colocar as mãos aí. Tá? É o que eu te desejo. Tenha um final de semana muito abençoado por Deus. No nome de Jesus Cristo. Tá? Forte abraço, fica com Deus, seu amigo Pastor Gerson.